Nosso tema de hoje, né, os joelhos. Então, a gente vai falar de novo de uma articulação, né? Então, já tinha falado dos tornozelos, agora vamos subir um pouquinho para os joelhos, né? Que tem, digamos, aquilo que a gente viu dos tornozelos vai se reforçar nos joelhos, né? Então, é uma articulação que tem a ver com a sustentação, né? Mas ela tem um contraste, porque os joelhos têm que ser fortes e flexíveis ao mesmo tempo, né? Se eles forem só fortes, eles podem ficar rígidos e não conseguir mais se dobrar, né? Ou se eles forem flexíveis demais, eles podem não sustentar. Quem me conhece mais sabe que eu tenho um problema genético, né, que se chama hiperlaxidão ligamentar, né? E daí, assim, eu passei toda a minha vida, né, com os joelhos, às vezes saindo, a rótula saindo do lugar, né? Então, toda vez que eu fico com a musculatura um pouco mais não trabalhada nas pernas, né, eu tenho o risco de sair a rótula do lugar. E daí eu caio no chão e dói um monte quando acontece isso. Então, o que que acontece aqui, né? É quando existe um excesso de flexibilidade sem força para segurar essa flexibilidade. Então, o joelho ele tem que ter esses dois elementos juntos, força e flexibilidade, para que exista a articulação, né? Para que ele possa se dobrar sem se despencar, né? E então já é algo muito interessante para a nossa vida, né? À medida que talvez a nossa própria existência tenha que fazer essa mistura de força e flexibilidade. Quando a gente é muito só força, começa a rigidez, né? Quando a gente é muito flexível, excessivamente adaptável, às vezes a gente se submete a qualquer coisa, né? Então, e daí já não tem mais formato. Né? Então, a gente poder ver que essa articulação está falando dessas duas coisas, né? Para que a gente possa estar sobre os dois pés. Mas uma das coisas assim que o Leloup vai trazer muito, né, que eu acho que assim um dos pontos centrais desse capítulo é a questão da relação dos joelhos com o mundo afetivo. Porque quando a gente dá colo, né, o colo é dado sobre os joelhos, né? Então, a gente vai ver que os joelhos são muito significativos quando a gente vai falar de afeto. Então, o acolhimento que se dá através do se colocar nos joelhos do outro, né? Os joelhos de uma outra pessoa, especialmente os pais, né? Ou as pessoas que nos cuidaram na infância, eles são extremamente importantes. Então, nós recebemos o outro nos joelhos. Então, os joelhos são um lugar de acolhimento, né? Um lugar afetivo onde a gente é acolhido. Aqui, então, eu estava falando da infância, né? Mas no mundo adulto também, os joelhos são um lugar de acolhimento. Não é porque a gente cresceu que nós deixamos de ter a necessidade de ser acolhidos. Né? E quantos exercícios de biodança, por exemplo, que a gente faz onde nós somos acolhidos nos joelhos do outro. Né? São vários exercícios que a gente faz onde existe o exercício desse acolhimento, né? O desenvolvimento dessa capacidade de receber o outro. Novamente, os joelhos são um lugar de acolhimento. O abraço que nós damos a nós mesmos, né? Então, também é um lugar de acolhimento. Eu gostei muito quando eu achei essa figura, né? Porque é justamente isso, dobrar-se sobre si e acolher-se a si mesmo. Então, claro que a gente necessita muito do outro, mas também a gente necessita da gente mesmo. Né? E às vezes o primeiro abandono, ele acontece justamente aí. Então, nesse sentido,
os joelhos são como uma base, né? Um apoio, como um lugar onde a gente pode se deitar, um lugar onde a gente pode receber e ser recebido, um lugar onde existe realmente um apoio afetivo. E esse apoio afetivo, ele está muito ligado a que quando alguém está nos nossos joelhos, está próximo do nosso coração, está próximo dos nossos braços, está próximo do nosso peito. Então, a pessoa que está sobre os nossos joelhos, ela é acolhida integralmente por todo o centro afetivo. Então, é uma postura que, em nível arquetípico também, é muito significativa, né? Porque toda a parte interna dos centros vitais que nós temos, quando alguém centra sobre nossos joelhos, nós abrimos o nosso centro vital para receber a pessoa, né? E isso denota uma relação de confiança também. Quem está sentado nos joelhos se sente protegido, e quem recebe nos joelhos se abre o seu centro vital para receber. Então, não é qualquer acolhimento, né? Não é um acolhimento com armadura, é um acolhimento muito macio, né? Então, também, quando a gente vai ver a questão dos joelhos, a gente vai ver a posição de cócoras, né? E essa posição de cócoras onde existe um contato com a terra. O ajoelhar-se, o estar de cócoras, é um contato extremo com a terra. Quando eu me lembro assim, do Sérgio Cruz fazendo as danças de terra, né? E algumas danças onde a gente fica de cócoras. E ele dizia sempre assim: quando a gente fica de cócoras, os genitais se abrem, né? Então a gente entra em contato direto com a terra. Existe um dissolver de tensões que nos impedem de entrar em contato com o prazer de viver. Então, contato com a terra, com a mãe terra, com o prazer de viver, com a nossa ancestralidade também. E depois, também a posição de joelhos, né? Ela nos traz o contato do céu e a terra, né? À medida que os braços se estendem, aí outra posição arquetípica, a posição do orar, né? Onde eu estou de joelhos, mas me ergo para o céu. Então eu faço a ponte entre o céu e a terra, a união, o casamento divino, né? Entre céu e terra. O ajoelhar-se, ele está ligado à humildade, né? E depende do contexto onde ele é vivido, pode ser, inclusive, ligado à humilhação, né? Mas, a princípio, humildade. Então, a posição de joelhos está ligada a pedir com humildade, né? E também a oferecer com humildade. Os exercícios que a gente tem em biodança de dar e receber, né? As posições geratrizes. E também o estar de cócoras ou de joelhos, ou estar dentro das próprias pernas, né? Tem a ver também com uma postura arquetípica de desespero, de render-se, de desistir, de impotência, de não saber mais o que fazer, né? Eu me lembrei assim também quando a gente está num avião, né, que as instruções de se der um acidente, a gente enfiar a cabeça no meio das pernas, né? Então essa coisa de quase um recolhimento, tipo assim, de uma impotência, eu não tenho mais o que fazer, então eu me recolho sobre mim mesmo, né? E daí tem um momento que o Leloup ele vai falar do genuflexório, né? Que é esse banquinho que tem na igreja, né? Que as pessoas se ajoelham sobre esse banquinho. E eu tinha colocado essa conexão divina entre céu e terra que tem a ver com esse orar, né? E daí o Leloup traz que quando
que o genuflexório ele entra nas práticas da igreja justamente quando os padres começam a querer interferir, né, muito violentamente dentro da conexão do fiel com Deus. Eles querem intermediar, né? Então, na realidade, o genuflexório, ele, claro que a princípio, né, ele é uma coisa para tirar, deixar mais cômodo a pessoa que reza, né? Mas por outro lado, é como se a pessoa não, ela perdeu o contato com o chão, na realidade. Ou seja, ela perde o contato com a terra. Perder o contato com a terra significa perder o contato com a mãe, né? Com o princípio feminino. Ou também perder o contato com a terra significa perder o contato com a cotidianidade, né? Então, e tem justamente a ver com esse momento onde Deus fica no céu, né? E Deus é só masculino. Então, o Leloup coloca isso como não só como uma coisa pela comodidade, né? Mas sim como algo extremamente significativo. Então, essa fé, esse ato de se de se ajoelhar para rezar, ele deixa de fazer essa conexão entre céu e terra, né? E passa a requerer um intermediário, que era tudo que a igreja queria, né? Um intermediário onde as pessoas não poderiam fazer mais essa comunicação direta com a divindade, precisaria ter sempre alguém no meio, que é o sacerdote, que é o padre, né? E depois, assim, eu trouxe essa menina aqui com o computador, com um tablet no colo, né? Mas eu acho que isso se repete, assim, a gente vai ver muitas figuras em quadros, inclusive da Idade Média, representações, onde os livros estão sobre os joelhos, né? E que resgata uma coisa de dignidade e de valor do conhecimento, né? Então, eu quis trazer isso na forma do tablet dessa menina, porque eu acho que, assim, atualizar um pouco essa versão, né? Onde aqui não é um livro, mas é um tablet, e dizer para vocês que enquanto eu falo com vocês, o meu computador está sobre os meus joelhos, né? Então, que de certa forma, Ana, eu estou abraçando vocês, tá? De certa forma, estou colocando vocês aqui no meu colo, né? Para receber vocês nesse abraço, nessa partilha do conhecimento, né? Esse conhecimento que nos torna mais consciente da nossa identidade, né? Esse conhecimento que não é um conhecimento só racional, mas ele é vivencial. Então, quando eu vejo essas figuras com livros sobre os joelhos, né? Eu me traz muito a imagem da sacralidade do conhecimento, né? E de quanto o conhecimento ele pode dar condições a um ser humano de dignidade.